Nação, é o seguinte, o Flamengo fez o que quis com o Vasco. 6-1 foi pouco, hein? Foi pouco do tanto de chances que o Flamengo perdeu. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? A torcida viu um espetáculo no Maracanã, a torcida do Flamengo viu um espetáculo enquanto a torcida do Vasco viu um desastre total. E olha que o Vasco começou a vencer por 1-0 e o Flamengo foi logo, já empatou e virou a partida. Bom, vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre essa partida. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários a sua análise, que é muito importante, deixasse seu like. Ó, hoje tá todo mundo feliz, deixa o like. Vamos bater essa meta aí de 3 mil likes pra esse vídeo, tá bom? Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com o seu amigo flamenguista. Vamos pro vídeo de hoje, créditos, canal e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos analisar as informações aí do Flamengo. Mas o torcedor ainda queria aquela exibição e quis o destino que a exibição viesse justamente contra o principal rival, o Vasco. 6-1, olha... Teve gol do Gabigol, que entrou no segundo tempo. Teve gol do Davi Luiz. Teve assistência espetacular do Pedro. Teve a Arrascaeta jogando bem, que também estava devendo, pessoal criticando fisicamente e tal. A Arrascaeta arrebentou. Cebolinha brilhou demais. Enfim, teve de tudo um pouco nesse jogo para o Flamengo, né? Finalmente mostrar aquele desempenho que o torcedor queria. 6-1, Bertozzi. Faltou alguma coisa nesse jogo para o Flamengo? Você pode falar, faltou mais um, podia ter sido 7. Acho que não faltou mais nada, né? Não faltou nada. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite ao fã do esportes. Acho que tudo isso começa com a gestão Eurico Miranda. Tudo isso começa de fato, assim, se a gente for colocar um marco temporal, na camisa com o símbolo do SBT contra o São Caetano. E dali vem. Que foi um dos primeiros atos da gestão Eurico enquanto presidente. Ele tinha acabado de assumir o clube. E eu acho que o Vasco passou recentemente por uma esperança de transformação quando você tira a politicagem de cena e coloca uma empresa, né? Você, entre aspas, profissionaliza, só que para o Vasco deu muito errado. A 777 foi, né, um erro grave na escolha de qual empresa seria a ideal para tocar uma SAF do Vasco. Já sucumbiu. O Vasco vive um momento em que tem uma disputa jurídica entre a gestão associativa e a SAF para ver como é que fica. Uma pergunta, alguém vai querer investir numa nova SAF? E dentro de campo, você soma isso tudo a esse momento. Não é à toa, não é uma simples obra do destino que o Flamengo tenha conseguido essa grande atuação, marcante para o Flamengo, contra um dos seus mais tradicionais rivais. É porque esse rival está caindo aos pedaços. E ainda soma isso a chegada de um técnico que, coitado, vai pagar por isso, porque assim, essa goleada de 6-1, a maior da história, né, entre Flamengo e Vasco, já está carimbada lá na boina dele. E não vai ser esquecida. Dificilmente ele vai conseguir dar a volta por cima depois disso. Dificilmente o clube vai conseguir dar a volta por cima depois disso, porque é uma situação tão humilhante que inibe a formação de novos torcedores, que afasta muitos torcedores da realidade do clube hoje em dia. Muitos já se afastaram, por mais que essa torcida tenha dado recentemente muitas demonstrações de amor, de garra, e tem feito isso sempre. Eu acho que essa derrota para esse adversário é também um marco. Um marco de um momento muito difícil que você não vê luz no fim do túnel para uma instituição mais do que centenária. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Contrapartida, Jean, poderia ser aqui o tempo agora vai dizer, né? E a gente vai ter Copa América, o Bertozzi já lembrou. Mas poderia muito bem ser um marco para esse Flamengo também em termos de desempenho, né? Na evolução do Flamengo, aquele desempenho que tanto se esperava dele. Pois é, boa noite, William, boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que, bom, primeiro que acho que a goleada ela é simbólica sobre a distância entre as duas equipes. Ela aconteceu esse ano, mas poderia ter acontecido ano passado. Aconteceu ano passado. Não desse jeito, não né? Não com tantos gols, mas foi 4-1, eu acho, né? Exato. Eu acho que assim, é normal. Infelizmente, para o torcedor do Vasco, é normal que isso aconteça, porque hoje a distância é enorme. É claro que o torcedor do Vasco não esperava, né? Se a gente for para o começo do ano passado,
passado que chegasse em 2024 e as coisas estivessem no ponto que estão. Sim. Não, é por conta da SAF e tudo mais, a esperança da SAF. Mas isso eu me lembro que eu disse na hora, até falei, não dizendo que as coisas dariam errado, mas dizendo, olha, se a gente pegar como padrão, e a gente que acompanha muito de perto o futebol italiano e o que aconteceu com o Genova, que cai no primeiro ano da 777, eu acho que já era de cara uma parceria, uma empresa que chegava sob alguma desconfiança, sob alguma dúvida sobre a sua competência esportiva, gerencial esportiva ali. Acho que, enfim, agora não adianta nem falar da 77 especificamente, da 777 especificamente. Eu acho que vale olhar um pouco para a situação. Em relação ao Flamengo, que o Flamengo tem potencial para isso, tem capacidade para isso, acho que ninguém discute. Eu acho que hoje o torcedor do Flamengo chegou a um determinado momento ali, depois do segundo gol já estava dando esse cheiro de que algo histórico poderia acontecer. Porque então, era um amasso. Era um amasso. Era um amasso. Mas pra mim, assim, depois o Álvaro Pacheco até falou, fizemos meia hora boa. Acho que o Vasco fez 20 minutos de um jogo equilibrado, mas um jogo equilibrado em que o Flamengo já tinha mais a bola, em que o Flamengo tentava jogar, embora sem ser tão incisivo naquele começo de jogo. Depois daqueles 20 minutos, o Flamengo começou a dominar completamente a partida. Então, a expulsão certamente colaborou para isso, mas eu acho que se não fosse como foi, talvez o torcedor do Flamengo ficasse com sabe aquela sensação de, podíamos ter feito história, podíamos ter aplicado a maior goleada da história do Flamengo sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro, e assim foi. Isso aconteceu. E aconteceu porque a diferença entre os times é essa mesmo. Agora, a gente tem que... Acho que o Eugênio falou bastante do Vasco, a gente vai falar mais. Do ponto de vista do Flamengo, o potencial a gente nunca discutiu. Se o jogo vai significar ou não um marco, uma virada, eu até me lembro que no ESPN FC a gente falava desse jogo e sobre o viés do Arrascaeta. Sim. Pode ser o jogo da virada do Arrascaeta se ele tiver uma grande atuação. E foi uma grande... Só que aí vem essa bizarrice. Quer dizer, o jogo que marca a virada do Arrascaeta talvez seja o jogo de despedida do Arrascaeta com os uruguaios. Eu digo talvez porque ainda tem essa discussão, né? A gente já sabe que os jogadores do Flamengo não vão para o México, não vão viajar para o amistoso do Uruguai contra o México, mas podem estar concentrados com a seleção uruguaia, começar o trabalho com a seleção uruguaia. O Flamengo busca uma liberação. De qualquer maneira, se não for agora, é daqui a pouco. É tão absurdo isso. É tão absurdo, porque esse é um jogo que tem um potencial mesmo. Sim. Pelo que foi o jogo, pelo que foi a atuação do Flamengo, né? Numa temporada em que a gente fala tanto de times que vencem, mas não convencem. E acho que falaremos hoje desse time. Você vence, você convence, você faz história, você mete meia dúzia num dos seus maiores rivais, você tem grandes atuações dos seus principais jogadores, incluindo o Arrascaeta, que é, para mim, tecnicamente o melhor deles. E aí, o jogo que pode marcar uma virada, pode marcar também a despedida de 4, 5 atletas. É algo que só no futebol brasileiro mesmo a gente vê. É uma loucura. O Jean citou vários nomes aqui, eu também falei no começo e tal. Hoje é aquele jogo difícil de escolher o melhor em campo, né? Porque, olha lá, o Cebolinha fez um gol e 2 assistências, um escanteio, né? E aquela jogada que ele faz pro gol de peito do Pedro. Pedro que fez o gol de peito, aliás, daqui a pouco a gente pode falar da fragilidade defensiva do Vasco também, que é alguns gols bizarros. Sim. Aí ele faz esse gol de peito e dá uma assistência pro Arrascaeta. Maravilhosa também. O Arrascaeta fazendo o gol que... O Arrascaeta fazia tempo que não fazia um golzinho. Alguns meses, já 2 ou 3 meses não fazia um golzinho. O Gabigol, então, também não fazia gol já há algum tempo. Davi Luiz, enfim... É o que eu tô falando, o jogo teve de serviu para reabilitar todo mundo. Eu vou no Cebolinha, assim como o Eugênio, porque... como o melhor em campo. Sim. Também acho. Porque ele conduziu a virada ali, no momento do jogo, né? E ele chamou para ele. E ele, desde que o Tite chegou ao Flamengo, ele é outro jogador, né? Ele é um jogador que mesmo em alguns momentos mais complicados lá atrás, ele teve um desempenho alto. Então ele conduziu esse princípio de virada.
a melhor notícia do jogo é o Arrascaeta. Né? É o desempenho do Arrascaeta, sem dúvida nenhuma, em relação a isso. Porque o do Cebolinha não é novidade. Porque o Cebolinha, nesse desempenho, assim como o Dela Cruz também não é novidade, né? Um jogador que tem mantido um desempenho sempre alto. E o fato de termos vários destaques individuais, né, que exaltam o coletivo também, porque podia ser um jogo fora da curva, né? O Flamengo podia estar vindo ali tropeçando e tal, mas não, você percebe que esse jogo, ele confirma uma curva ascendente. Né? O Flamengo nas últimas semanas teve vários jogos bons. O jogo da Libertadores, meio da semana mesmo, foi um jogo bom. Um jogo Acho que desde o jogo contra o Corinthians, né? A coisa... Sim. Então, assim, é uma questão de curva para cima. E por isso faço o coro já, porque a gente tem essa coisa bizarra do calendário aqui. Então, vai ser um mês em que o Tite vai ter que achar alternativas em que ele vai ficar com números mais contadinhos ali, vai ter que jogar com quem der. Claro que o Flamengo tem um bom elenco e tem peças para suprir essas ausências, mas nem sempre no mesmo nível e principalmente não com o mesmo entrosamento. Né? Manda aí, André. Começando sobre o principal jogador, boa noite a todos. A minha impressão é que o que muda a atuação do Flamengo é algo que ficou mais claro um pouco depois, quando o Flamengo já estava ganhando o jogo, que é o De Arrascaeta jogando um pouco mais longe do Pedro e várias vezes buscando a bola até do pé dos zagueiros. Sim. E como ele joga demais, como ele tem muita leitura, como ele é muito inteligente, além do movimento dele abrir um espaço a ser ocupado, ele vendo o jogo de frente, entre aspas, menos preocupado em estar no fim dos movimentos, mas no começo, ele mexe com a forma como o Flamengo se posicionou e atacou. Eu acho que é o jogo em que ele mostra que não é necessário se preocupar com ele. Tirando, é claro, essa questão da ausência prolongada dele e de outros jogadores convocados pelas seleções sul-americanas para a Copa América. Tem até uma conversa que o Flamengo vai tentar trazer os uruguaios no intervalo entre a data FIFA e o início da Copa América. Tem jogo nesse espaço, né? Não sei se isso vai se concretizar. Agora, do ponto de vista do Vasco, a quantidade de coisas que poderiam ter dado certo e deram errado. Então, se esse jogo é uma semana depois, os convocados não estão e dificilmente acaba 6-1. Porque para mim é como acabou. Sim. Eu estou de acordo com o Eugênio, de total acordo. Eu acho que é difícil demais se recuperar disso. E um treinador que faz a sua estreia no comando de um time e leva de 6, sendo que esse 6-1 é o maior placar da história desse confronto, que é conhecido no mundo inteiro, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, ele pode até ter algo que se possa chamar de uma boa trajetória no comando desse clube. Sim. Mas isso nunca vai ser descolado. A responsabilidade dele é nenhuma. Esse resultado não pode ir para a conta dele. Mesmo porque o que transforma a vitória do Flamengo numa goleada histórica é a expulsão. A expulsão coloca o time do Flamengo diante do Maracanã com um ótimo público na obrigação de continuar jogando. De acordo. Porque se você vira no 11 contra 11, talvez a superioridade do Flamengo levasse esse jogo até o 3-1. E depois você passa a se cuidar. Tá. Não, porque ele continuou, né, André? Eu acho que no 2-1 o Flamengo continuava atacando. Mas você tem razão, mas talvez fizesse o terceiro e parasse. Depois você passa a se cuidar, e eu não estou com isso querendo dizer que isso é o certo a fazer, mas isso é o que se faz. O Vasco é que estava se cuidando para não levar mais, e acabou levando. Então, quando o Flamengo tem um jogador a mais e se percebe tão forte, sobrando, tão dominante em campo, ele fala, agora sim. E aí existe a pressão que esses jogadores sofreram nas últimas semanas, o trabalho que vem sendo questionado, o saldo devedor de uma grande atuação, a oportunidade de fazer isso contra o Vasco com superioridade numérica e já ganhando o jogo. E aí foi ladeira abaixo para o Vasco, porque o Vasco não teve como competir, não teve como se sustentar em campo. André, só assim, em relação a essa coisa da marca que vocês falaram, que é uma marca que não vai ser apagada já da história, da trajetória do Álvaro no Vasco. Eu tenho eu sempre acho, quando um clube contrata um novo treinador, eu sempre olho para a tabela do campeonato e digo, cara,
esse cara vai estrear aqui, ele não vai estrear aqui. E eu acho que nesse caso era mais complicado, porque a gente está falando de um campeonato que parou, teve Por duas que rodadas. Você não vai estrear contra o Flamengo se você já está aí? Você teria que inventar uma história muito cabeluda, mas realmente você estrear num clássico contra o melhor elenco da América do Sul, sabendo que a tua chance de perder esse jogo, claro que ninguém imaginava meia dúzia, mas a chance de perder esse jogo é grande. Depois você olha, o próximo jogo é com o Palmeiras no Allianz Parque. Então assim, o novo treinador do Vasco estreia, faz seus 2 primeiros jogos contra os 2 times que vêm vencendo tudo no futebol brasileiro. Não existe uma sequência pior para você começar a sua trajetória. Claro, repito, acho que nesse caso era mais difícil você mudar alguma coisa por conta dos adiamentos e tudo mais, mas realmente não vai ajudá-lo também, né, nesse sentido. Exato. E aí, do ponto de vista do Flamengo, agora tudo se junta numa leitura de um time que devia uma atuação que a gente olhasse, né? E principalmente o torcedor rubro-negro que vai ao estádio e falasse, né? Esse é o meu time em termos de potencial. É isso aí que nós queremos ver. Não vai ganhar de 6 todo dia. O Tite não é um treinador também tão generoso do ponto de vista ofensivo e tal. Mas aí o time entrega essa atuação contra um rival histórico, marca um placar que vai ficar nos livros, nos manuais, como diz o Léo, e assim, meio de uma hora para outra, porque realmente o Flamengo vinha melhorando. A vitória sobre o Corinthians faz tempo, né, porque o campeonato parou, mas né, não são tantas rodadas assim. Para mim, ela responde o que os jogadores pensavam a respeito dessa mini crise que estava se instalando. O que eles pensam? Eles pensam, não, nós vamos aqui fazer o que está ao nosso alcance para a coisa não piorar, porque se o Flamengo perde para o Corinthians, por mais improvável que fosse, talvez a diretoria do Flamengo, na calada da noite, mandasse a comissão técnica embora. Não dá para duvidar que isso aconteceria. Seria uma insanidade, mas seria só mais uma. Então, aí os jogadores dão essa resposta. Depois tem o jogo contra o Bolívar, acerta-se a situação na Libertadores e o Flamengo vai indo. Muita gente ainda ranzinza, de mau humor, o potencial é muito maior do que esse. Porque classificou em segundo, eu acho que as críticas são válidas. Pelo resultado e agora é capaz que essas pessoas digam, mas o Vasco teve um jogador expulso com muito jogo ainda, e aí se não fosse isso... Mas... porque são jogadores, né? Exato. A expulsão, assim como foi a expulsão do jogador do Cruzeiro, são 2 lances bem parecidos, a gente vai poder falar sobre isso no jogo contra o São Paulo, é uma expulsão também de manual. É vermelho na hora. Acabou, não tem conversa. Acabou. E acho que assim, até para pegar o paralelo, aí eu acho que assim, quantas vezes a gente não viu, e hoje mesmo no Morumbi, a gente viu o time que tem um jogador expulso e que não tem um baque tão grande, mesmo com um jogador a menos, como teve o Vasco em relação ao Flamengo. Então eu acho que qualquer argumento que se use para diminuir... Quando tem a expulsão, já estava... Não, o Cruzeiro estava bem melhor. Do Vasco. Não, do Vasco, tá. Quando o João Vitor, até a expulsão dele já é consequência. Não, então, eu também acho. Já estava perdido e entregue. Eu também acho, mas o meu ponto o meu ponto só é que assim... Eu acho que não mudaria muito, não. A gente está num contexto do futebol brasileiro, a gente tem falado muito disso nos últimos tempos, em que adversários fracos são enfrentados o tempo todo e que adversário com a menos... Todo o contexto, teoricamente, ajuda os grandes times. E a gente não tem visto grandes atuações, a gente não tem visto goleadas como a de hoje. Então eu acho que, por mais que a gente possa falar da expulsão, por mais que a gente possa falar da fragilidade do Vasco, nós estamos falando de um clássico contra o Vasco da Gama, no Maracanã, o Vasco mandante. Então assim... eu acho que isso tudo potencializa. Porque cria um ambiente diferente de um jogo normal. Não é um Flamengo jogando contra um time pequeno no Maracanã. Não é um Flamengo e Amazonas na Copa do Brasil, que o Flamengo ficou tocando bola pro lado. É isso, a gente tem diminuído muitas vitórias. Eu acho que é normal que a gente diminua as vitórias, mas essa é muito grande. O pior que o Vasco esteja é o grande clássico são as 2 maiores torcidas da cidade, que estão ali frente a frente. E a torcida do Vasco se fez presente em grande número. Aliás, era o mandante do jogo, até o Vasco. Então estava meio a meio o Maracanã. E aí, quando você vira com tanta facilidade... todo mundo já começa a pensar, como você falou, né? Já estava pensando que poderia chegar até mais, já no primeiro tempo ainda. E ainda tem algo extra, porque esse time do Flamengo, ao longo da temporada, vem sendo o time do freio de mão puxado, né? É o que faz o mínimo. E a gente até entende, porque o calendário é muito puxado.
Então você está jogando hoje pensando no amanhã. No depois de amanhã, que tem outro jogo. Seria até normal, né? 3-1, jogador a mais. Se não fosse o contexto que o André descreveu, clássico, cara. Agora vamos pra cima aqui, né? Exato. Mas só que agora não é o caso. O Flamengo só joga agora daqui a 10 dias. Sim. Ele vai ter 3 dias de folga. Então, assim, não precisa pisar no freio. Continua jogando. É a chance de você fazer uma vitória histórica, entrar de fato, assim, né, para aquelas coisas, você pegar uma revista ou um livro. Hoje em dia ninguém mais vê revista. Mas você vê. Vai na internet. Buscar na internet a história, grandes vitórias, grandes goleadas e tal. Vai ficar marcada essa vitória. E aí eu acho que a situação do Gabigol aí é muito dentro desse contexto. É, muito. Que o Tite não o vinha usando. Ele estava ali no banco, o jogo tá a situação fácil. Ideal. Qual era a melhor situação possível para o Gabigol fazer um golzinho? Aí é só para completar a festa, mais do que... É porque imagina só, assim, num clima festivo desse... Gabigol, Isso. foi muito bom para ele entrar e fazer um gol no Vasco. Sim. Não, fora que clima assim, de Eugênio, festa pra torcida nesse do clima Flamengo. de festa, quem é que ia se opor e fazer um coro de vaias ali, embora não estava o Maracanã todo lotado por torcedores do Flamengo, estava dividido. Contexto ideal para ele Ia fazer um coro de vaias pro Gabigol. Repórteres no local registraram algumas pequenas vaias em alguns momentos, então, algumas coisinhas, mas muito... Ninguém escutou isso, né? Mas você sabe que eu não acho nem ruim do ponto de vista... O que eu quero dizer com isso? Talvez seja bom para o Gabigol também não se sentir o dono da... Assim, olha, o time já estava goleando antes da entrada dele. Sim. O Pedro está fazendo o que está fazendo na temporada, gol atrás de gol, jogo atrás de jogo. Então, assim, talvez seja até bom que o Gabigol não se sinta o maioral, o cara que está acima de tudo e de todos no Flamengo. Porque, inclusive, depois você viu na entrevista que ele deu após a partida, ele falando... não, porque as pessoas ficam tentando ele já me meteu colocar contra a torcida. Cara, quem se colocou contra a torcida foi ele com as próprias atitudes. Então, eu até acho que, mesmo que tenha tido um ou outro rumorzinho, uma outra vai, é até bom para ele dar uma segurada ali na emoção, para ele ver que o Flamengo funcionou já muito bem antes da entrada dele, mas também é bom que ele entre, que ele faça o gol. Isso vai trazer mais paz ainda, especificamente nessa história e nessa relação. Recuperar um jogador importante no momento em que vários outros deixarão de estar jogando é fundamental. Claro. A gente falava aqui agora há pouco do quanto o Tite vai ter um elenco reduzido em ainda que o Pedro não seja um deles. Tudo bem, mas você pode usá-lo junto com o Pedro. Claro, como já foi circulando um pouco mais por trás, assim, eu não tenho o Arrascaeta, eu não tenho o De La Cruz. De repente, alguém que se aproxime por ali, ele pode ser uma opção, né? Ele é um jogador que, estando bem, física e tecnicamente, e se... A cabecinha no lugar... participando de novo do ambiente do time e da torcida, ninguém duvida do potencial técnico que ele tem. Já mostrou isso dentro de campo. Claro. Não sei se a gente precisa mudar de assunto, mas eu quero reforçar uma coisa sobre o que aconteceu antes da expulsão, né, até para não pesar muito no resultado da expulsão para o comportamento do Vasco, que é o segundo e terceiro gols, né? O segundo, da assistência do Everton, é um escanteio curto, que ele entra na área como quer e bota a bola no peito do Pedro. E o terceiro, que assim, o Davi Luiz, ele tem um buraco na grande área para finalizar de voleio de primeira. Então são situações assim, porque o torcedor do Vasco, até outro dia, né, ele tava com aquela coisa, pô, legal o Felipe Coutinho voltar, né, um jogador que é ídolo, que escolhe voltar pro Vasco da Gama, fantástico, né, e é uma coisa para ajudar muito na autoestima de um torcedor que está sendo machucado diariamente. Claro. Mas no que ele resolve isso aí? Pois é. Então isso aí é trabalho de dia a dia, de repetição, de muita insistência, porque são gols que, do ponto de vista de um time de Série A, você não pode aceitar que você tome gols assim. E no meio, especificamente, quer dizer, as falhas foram defensivas hoje. O Pedro, que você está jogando com 3 zagueiros, o Pedro tem aquela liberdade para receber a bola daquele jeito, colocar a bola. Mas assim, falando especificamente do meio campo, que é a posição onde o Felipe Coutinho entraria, o meio ofensivo. Cara, hoje é um meio campo muito pouco marcador, esse meio campo do Vasco. Hoje já era hoje, né? Exato. Já era hoje. Sim. Imagina você tem que colocar o Coutinho, imaginando. Claro que assim, o Paí não vai jogar todos os jogos. Sim. É aquela história que a gente sempre fala em relação aos jogadores do Fluminense. Mas em algum momento você vai querer tê-los. Você vai querer tê-los juntos. Então, assim, realmente tem fórmulas ali que vão precisar ser estudadas, soluções que vão precisar ser encontradas. E aí, acho que assim, o Álvaro Pacheco também ele está chegando agora. E aí o problema não é... Claro que o problema é dele, ele passa a ter um problema seríssimo, né? Ainda mais depois dessa goleada.
mas aí é o ônus que você paga por trazer um técnico no meio da temporada, ainda que a temporada pareça estar começando. No começo, o Flamengo fez a sua melhor partida no ano, por exemplo, hoje, dia 2 de junho, foi a melhor partida do Flamengo no ano. Contra o Fluminense teve uma partidaça lá no Carioca, mas foi 2-0 e tal, um adversário tá mais difícil, mais organizado, o Fluminense e tal. Mas, gente, um 6-1 que é histórico e tal, é a maior atuação. A gente tem, inclusive, sobre essa maior atuação, para poder falar do Gabigol mais um pouquinho, números na tela para você ver, na frieza ali dos números, o que foi esse jogo. 73%. Gente, vamos entender que, assim, é o momento do Vasco, mas é um clássico, né? A gente está olhando aí os escudos de Vasco e Flamengo. Aí num clássico, o Flamengo tem 73% de posse de bola e 30 finalizações. É o momento do Vasco, mas eu arriscaria dizer que, apesar do momento do Vasco, se a gente for procurar os jogos do Vasco nessa temporada, a gente não vai achar um adversário que tenha tido esses números que a gente está vendo. 73% de posse, 30 finalizações, 18 certas. Cara, 38 ações na área do rival. É muita Meu coisa. Deus do céu. Aí você olha do outro lado... Um baile. É um baile. Um baile. Sim. É incrível. Um baile, uma facilidade incrível. Tinha uma pergunta agora há pouco. Escapou de levar demais? Sim. Tudo bem, mas assim, faria muita diferença, porque assim, o Flamengo fez. Que só vai piorando, né? O Flamengo 7, fez 8. o que quis. Fez o que quis a partir do primeiro gol. Até o primeiro gol, o Vasco ainda resistia ali bravamente e tal. De vez em quando roubava uma bola e saía num contra-ataque perigoso. O Vasco, depois do gol, teve mais 2 ou 3 situações ali. Com o Verratti, com o Ryan, uma delas. Era um jogo que você olhava assim, até aquele momento, o Vasco baixa as linhas, faz um 5-4-1, espera o Flamengo, tenta recuperar essa bola e sai em velocidade. É uma estratégia que muita gente usa. Claro. Só que a partir do gol de empate, que começa com uma sequência ali de falhas do Maicon, o time parece que se desespera em campo. E o Flamengo, com tranquilidade, começa a tocar a bola e achar todos os espaços que quis. E vira para 3-1, depois do 3-1 aqui tem a expulsão, já no finalzinho do primeiro tempo. E no segundo tempo continua já, logo no início já faz o gol com a Arrascaeta, com uma facilidade incrível. Ganha na frente, protegendo, então, assim, esperando. O jogo foi um baile, mas assim, não vou falar ritmo de treino porque não foi ritmo de treino, o Flamengo jogou. Sim. Mas a facilidade era como se estivesse jogando contra um time de crianças. Impressionante. Sem nenhuma reação. A gente falou de virada de chave para o Flamengo, com atuação. Virada de chave para o Arrascaeta, com atuação também. A gente estava falando do Gabigol. É para virar a chave, esse gol? Eu não sei se ele precisa virar a chave, William, no sentido de passar a fazer alguma coisa. Você sabe que o gol faz as pazes com a torcida, o torcedor, né, dá um afago pro torcedor, aí ele vai lá, beija o escudo, né, beijou o escudo e tal, etc. Aí tem a entrevista depois, ele até pediu desculpas na entrevista, né, falou assim, não, pediu desculpas e tal. No meio de uma goleada contra o principal rival, né, tira aquele peso também, ajuda. Sem dúvida tem significado, é claro. Ali a comemoração dele, ele beija bastante a camisa, faz uma saudação pro torcedor. Aproveita o momento, e aí eu não estou dizendo que ele aproveitou o momento de uma maneira oportunista, não, é o momento dele. Esperava-se que ele entrasse contra o... Agora no meio de semana. Não, na Copa do Brasil, fora de casa, lá no Amazonas, ele não entrou. Ali o jogo chegou ao final, ali os últimos 15 minutos, ainda tinha alguma coisa em dúvida, né? Aí depois teve Libertadores aqui para ele entrar, não entrou. Hoje, como disse o Jean, era a situação perfeita, né? A parte do Maracanã que torcia para o Flamengo em êxtase com o resultado. O cara entra em campo. Pô, o que todo mundo pensou quando ele entrou em campo? Ele vai fazer um gol também. Claro. E aí ele fez mais um gol. Agora, a situação dele né, no contexto de time, a fila para ser utilizado, né? O Pedro é o jogador que o Tite escolheu já e essa escolha está muito firme. O Pedro é um dos poucos jogadores do Flamengo que tem sido regulares e em alto nível nessa temporada, né? Não dá para falar nada do Pedro, não se justificaria uma escolha por outro jogador, quem quer que seja. Agora, ele tem tanta história, né? Ele está em fim de contrato, ele pode daqui a pouco assinar com algum clube e se comprometer a sair do Flamengo.
É óbvio que ele tem propostas. Ele, ao mesmo tempo, diz que quer continuar, mas ele não age como alguém que quer continuar. Sim. Então, essa coisa bem... O relacionamento entre ele e a diretoria, como ninguém sabe direito, entre ele e o Tite. O Tite foi na casa dele quando ele foi suspenso, prestou seu apoio. Mas o jogador se colocou nessa posição. Quando ele diz, as pessoas querem me colocar contra a torcida, é o que o Jean falou. Não, as pessoas não querem nada. Tem a história do antidoping. Que não tem nada a ver com a torcida, mas coloca o Gabriel numa situação difícil, delicada dentro do Flamengo. E não tem nada a ver com o que as pessoas fazem ou falam. Só foi uma atitude dele. Exato. E depois, escolhas do Gabriel. E depois a coisa de vestir a camisa de outro time. Cara, eu acho, André, que assim, no fim das contas, o Gabriel... O bom para o Flamengo é que hoje o Gabriel não é imprescindível para o Flamengo. O Flamengo não parece depender do Gabigol para nada hoje, né? Até porque o seu treinador não vê no Gabigol um cara para jogar em uma posição muito diferente, pelo menos parece isso, e parece isso já pelos tempos de seleção brasileira, que ele o enxerga como um centroavante, que é a posição que o próprio Gabigol já disse que é onde ele gosta de jogar, onde ele quer jogar. O Pedro é o titular ali, o Pedro não está convocado para a seleção, vai continuar. Então, por isso que eu digo que, por melhor que seja o Gabigol, hoje ele não é imprescindível para o time, então também, né, eu acho que não tem drama, não tem... Acho que todo esse drama, tudo isso que acontece em torno do Gabigol, tem muito mais a ver com o tamanho, com o peso histórico que ele tem para o Flamengo, do que com a necessidade que o Flamengo tem de tê-lo no elenco. E aí, acho que assim, olhando para as coisas, para o que aconteceu hoje, quanto isso ajuda ou não ajuda, óbvio que ajuda a diminuir essa amargura, esse conflito, essa crise que foi gerada pelos atos do próprio Gabigol. Estou falando do doping, estou falando da camisa do Corinthians. Mas assim, tem uma coisa que vai além disso, ou que é anterior a tudo isso, que é o rendimento dele. Então eu acho que existem coisas que só vão mudar na hora que ele começar a entrar em campo e jogar o que ele já jogou um dia. E faz muito tempo que ele não joga o que ele já jogou um dia. Então, eu acho que são coisas distintas. Beleza, podemos até considerar que, a crise passou. A torcida, beleza, não está de boa, mas enfim, mas vai fazer, passou, acho que já perdeu a camisa 10, já foi, né, ficou fora um tempo, já fez umas bobagens e de alguma maneira pode já ter sido penalizado por isso. Mas a questão não é só essa, a questão é, ele vai voltar a jogar o que já jogou um dia no Flamengo? Ele tem um problema com o Tite, que não é pessoal, é de desenho tático, de time. Claro, exato. Desenho do time. O Tite gosta do centroavante com as características do Pedro, tanto que ele foi buscar o Carlinhos do Nova Iguaçu. E o Pedro oferece, nessa temporada... Oferece tudo que o Tite pede pra ele. Tudo. O que o Pedro pode oferecer a mais do que ele oferece até aqui nesse time? Né? Então, e aí você pensa, hoje também. E ele o Tite não desenha o time da maneira que o Dorival desenhava. Que o Dorival encaixou os dois. Sim. O Dorival colocou o Pedro... Mas já exigindo uma cota de sacrifício do Gabigol. E até por uma necessidade também, né? É uma necessidade, mas que hoje, por exemplo... não seria uma necessidade. Porque não tinha o Bruno Henrique. Hoje em dia tem o Bruno Henrique e ele é reserva. Sim. Não, então tem que tirar o Cebolinha. Não sei. A maneira como você desenha o time agora, por exemplo, você não vai ter De La Cruz e Arrascaeta. Você pode fazer um redesenho tático do time. Por que não? Vamos ver se a gente consegue encaixar os dois aqui, fazer aqui um losango como tinha naquela época e bota dois atacantes. Mas sabe o que é engraçado, gente? Acho que mesmo na opção dele querer fazer, de repente, uma dupla de ataque hoje, talvez essa dupla de ataque possa muito mais ser formada por Bruno Henrique e Pedro do que por Gabigol e Pedro. Essa característica. Por característica e acho que por tudo, na verdade. Já ouvi de gente de dentro do Flamengo que, assim, em alguns momentos o Tite pensava o Bruno Henrique como reserva do Pedro. Uhum. Então. Até por bola aérea e tal, né? Característica. Mas a questão toda é essa, assim, do Gabigol não depende só dele. É ele querer, não, como encaixá-lo dentro de um time que joga com um centroavante que é referência, que é o Pedro, que ele não tem exatamente as mesmas características, não tem o jogador para fazer dupla com esse centroavante, são jogadores de lado e meias que pisam a área pela faixa central do campo. O Gabigol não é nada disso. Então, assim, vamos esperar que o Gabigol hoje é reserva do Pedro. Então ele só vai jogar quando o Pedro não jogar.
e ainda assim vai mudar um pouco a característica do time. Porque eu acho que essa conversa tem 3 caminhos, na verdade, né? Um é a importância que ele pode ter pro time. 2 é a posição da idolatria dele, que acho que já está severamente afetada e acho que nunca vai ser restabelecido no nível de antes. E a terceira é onde o Gabigol se encaixa no futuro do Flamengo, considerando pós-dezembro. Sim. Quando termina o contrato. Então, você tem essas 3 conversas. A importância dele pro time, a gente concorda. É uma importância de coadjuvante hoje. Mas pode ter importância, né? Segundo o Marcos Braz, que deu... apareceu hoje, né? O Marcos Braz hoje, que finalmente apareceu, falou que vai esperar o resultado do julgamento, etc. Para que isso aí, que eu acho que está certíssimo. Isso acho que qualquer clube interessado no Gabigol, inclusive, né, mesmo clubes que estejam interessados no Gabigol e que possam... não sei se eu... Mas enfim, você não vai fazer nada antes de saber que o jogador vai estar à sua disposição, né? Quem é maluco de contratar um jogador sem saber se esse cara vai ser suspenso e por quanto tempo ele pode ser suspenso? Então acho que aí ele tem toda a razão, o Marcos Braz, em dizer, vou esperar e aí depois a gente vê. É até uma maneira dele, ele até falou, né, na entrevista ele falou, bom, é claro que se não houvesse a questão do julgamento, eu já poderia, já deveria, eu provavelmente já estaria discutindo isso. Ele nem disse que estaria renovando, mas isso já estaria sendo discutido. Agora, enquanto não há uma definição, realmente não faz sentido o Flamengo nem ninguém ir atrás do Gabigol. Sobre a parte tática ainda, alguém pode lembrar, mas o Gabriel, na época de Santos, na época de seleção olímpica, ele fazia o lado direito. Que ele não quer mais. Ele fazia o lado direito. Essa é a grande questão. Ano passado, vou lembrar do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo do Maracanã, ele estava aberto pelo lado direito. E o São Paulo deitou e rolou por ali. São Paulo construiu a sua vitória em cima de um lado do campo que era desprotegido porque ele não voltava para marcar. Foi algo, inclusive, e acho que foi a principal questão, além da comportamental, que abreviou a passagem dele na Europa. Né? Porque se você vai jogar aqui, por exemplo, jogava o Candreva, que é um jogador muito menos técnico, mas muito mais disciplinado, porque, né, obviamente, o cara precisa pensar, o técnico precisa pensar coletivamente. Então, essa já foi uma questão lá atrás. Agora, e foram vários técnicos, né? Vários técnicos. No momento em que ele está em baixa, a única chance que eu imagino dele tentar recuperar essa posição vou tentar jogar por aqui e vou me esforçar sem a bola para tentar ajudar na marcação. Então, mas aí... Realmente ele pode fazer isso. É claro, ele pode. Agora, a questão o quanto ele se sente... Porque eu acho que essa questão do tamanho para o Gabigol influencia mesmo no comportamento dele. O status dele, o tamanho dele, tudo que ele já fez pelo Flamengo, e acho que isso ninguém vai tirar dele nunca. Assim, né, você pode até dizer, como o Léo falou, a reputação, a idolatria de alguma maneira foi arranhada e isso não vai se recuperar. É verdade. Agora, os fatos estão ali. Então a história está toda ali, escrita com título de Libertadores, com gols em finais de Libertadores e tudo mais, e isso ninguém vai tirar dele. Só que assim, a impressão que dá, pelo menos, é que este tamanho e tudo isso que ele fez, talvez não possibilite ao Gabigol, na cabeça dele, evidentemente, fazer isso que você está falando. Não, tá bom, cara, o titular hoje é o Pedro está jogando muito mais bola, ele é o centroavante, o Tite gosta dele, eu vou brigar pelo meu espaço onde der para brigar, porque de alguma maneira isso significa uma humildade que eu não sei se o Gabigol tem. Ele não parece ter, de fato, essa humildade. Quando a gente vê as entrevistas, quando a gente vê as declarações e as atitudes, ele não parece ter a humildade para agir dessa maneira. Eu acho que seria muito bom para ele, porque, no fim das contas, existe um lugar mais confortável para você estar no futebol brasileiro do que o Flamengo? Você vai poder até apontar um clube ou outro que está melhor no mundo. Mas salário, brigando por títulos, companheiros, competitivo, e potencial técnico. Torcida. O cara está num lugar que, assim, ele não vai ser... E hoje ele não é um cara com mercado na Europa. Ele não tem um mercado na Europa, né? Volta e meia pinta, o West Ham está interessado, não sei quem está interessado, mas isso nunca acontece, porque esta passagem fracassada dele pela Europa, de alguma maneira, bota um carimbo ali esse cara é difícil, esse cara não dá, porque ele, enfim, foram 3 técnicos na Inter, um ou 2 técnicos no Benfica, e ninguém acabou... Então, assim, ninguém discute a qualidade do Gabigol, mas ele não tem esse mercado na Europa. No Brasil,
você sair do Flamengo é um bom negócio, você falou do Corinthians. Convenhamos, hoje em dia é um bom negócio para um jogador sair do Flamengo para ir para o Corinthians, na situação que o Corinthians se encontra financeiramente, esportivamente, de gestão. Eu tenho várias questões em relação à gestão do Flamengo, mas vamos dar uma comparada nesses dois contextos. Não tem como. Eu acho que seria bom para ele, seria bom para o Flamengo se ele entendesse que vale a pena, de repente, baixar um pouco a bola para continuar jogando no Flamengo. Aí, nação, então, essa vitória do Mengão, hein? Grande vitória, 6-1, meu amigo Flamengo deitou e rolou em cima do Vasco. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.